Faltam 15 minutos para a partida terminar. Temos spoilers do capítulo 321 de Blue Lock. E nós temos, talvez, indicações que Izag 8 vai marcar o seu gol. E eu fico bastante feliz com isso. E por que eu fico feliz com isso? Porque o Izag, ele é um jogador que sempre contribuiu muito coletivamente falando. Se não é o melhor, é um dos melhores para esse tipo de função. Essa parada mais de construção e destruição de jogadas, de entender o que o adversário tá fazendo. Mas o Izag, ele entende que ele consegue e ele quer também vencer as partidas marcando os próprios gols. E isso com certeza vai ser bastante trabalhado na Copa do Mundo Sub-20 de Blue Lock. E nós temos os spoilers do capítulo 321 abrindo com uma página da comemoração da torcida. E é legal que nós temos tanto a mãe quanto o pai do Izag comemorando esse gol do Itoshi Rin. Gol esse que gera ali um debate tanto entre o Rin quanto o Izag. E esse debate é legal porque eu sempre falo que o Izag e o Rin, eles não são super amigos, mas dentro de campo eles se entendem bem. Eles se entendem a ponto de construir uma jogada junto, destruir uma jogada junto e até um ofuscar o outro ali dentro de campo. Os dois, eles servem um para puxar o outro. Enquanto o Izag melhora, o Rin não vai querer ficar para trás. E o Rin melhorando, o Izag também vai melhorar porque ele não vai querer ficar para trás. Certamente, a minha aposta era que o Rin marcasse primeiro que o Izag, porque o Rin talvez ele tenha mais esse objetivo de marcar gols do que o Izag. E o Rin conseguindo marcar o gol pode acabar puxando o Izag para o Izag também ter essa vontade, porque o Izag mesmo ele fala, ó, agora chegou o momento que eu quero vencer marcando os gols. Tanto que depois quando ele fala isso, que é depois do jogo contra o Mannschine, o Izag marca 2 gols contra o Ubers e participa diretamente do outro gol, que foi do Kaiser. E ele também é muito importante nos gols que o Bastard marca contra o PSG, que ele marca 2 e ele vê o Kaiser marcando o terceiro, enfim. Mas isso é interessante porque depois que o Izag ele dá aquela entrevista, o Izag ele começa a marcar mais gols. E eu queria ver muito o Izag marcando gols nas partidas, principalmente nas grandes partidas, contra a França, Espanha, por exemplo, porque eu acho que é onde o Izag cresce mais. O poder de decisão do Izag é muito grande, tanto que os gols finais são justamente os gols ali do Izag, né? O jogo contra o Sub-20, os jogos ali contra o Ubers, contra o PSG, os gols finais são sempre do Izag, então o poder de decisão do Izag é muito grande. E isso eu quero ver mais trabalhado dentro do arco da Copa do Mundo Sub-20. E certamente o Izag ele foi usado como ferramenta, essa é uma ideia do Izag. Só que, obviamente, ele vai querer ir além, porque quem usou ele foi o Itoshi Rin, então se o Itoshi Rin evoluiu, ele também vai querer evoluir e certamente isso acaba gerando um hype a mais para o personagem. Nós temos agora uma mudança de foco, onde nós temos o Jinpachiego com a Anri conversando. Por estar em japonês eu não sei muito aqui o que trazer para vocês, mas certamente é uma ideia talvez de final de jogo que talvez o Ego tá planejando. E eu quero muito ver um pouco das substituições. Falta 15 minutos para acabar a partida. Será que o Ego não vai fazer nenhuma substituição? Isso eu acharia ruim, tá? Até por parte da Nigéria eu acharia ruim, mesmo que talvez para a Nigéria fosse só random por random, mas eu acharia isso bem ruim. E nós temos aqui a questão do japonês, tá, rapaziada? Os spoilers em japonês. Eu não vou traduzir os spoilers aqui, porque senão não adianta fazer review ou não adianta fazer spoiler, tá? Se for pra trazer de fato o que o capítulo conta, a gente espera a review ou não traz a review, beleza? Então a gente vai só deduzindo aqui. Nós temos agora os jogadores nigerianos e certamente os jogadores nigerianos estão abatidos. Só que o Belo, ele começa a falar algumas coisas, o próprio Oboabona, os demais ali, alguns randoms, eles começam a responder talvez o Belo e eles começam a hypar. É meio que o gol de honra, rapaziada. A gente não pode sair daqui sem marcar um gol pelo menos. A gente precisa fazer esse gol de honra. Eu acho que vai muito além agora da técnica para a Nigéria. Vai a honra da Nigéria. E eu acredito que pela experiência talvez que a Nigéria adquira nessa partida, eu vou bater nessa tecla novamente.
eu acredito que nos outros jogos, principalmente no próximo, que é contra a Inglaterra, a Nigéria pode vender muito caro, talvez, uma vitória para a Inglaterra. E quando a gente para focar isso, eu meio que acredito muito que a Nigéria tirando ponto da Inglaterra pode auxiliar o Blue Lock. Mas enfim, a ideia aqui provavelmente é eles conseguirem fazer alguma coisa desses 15 minutos finais. E nesses 15 minutos finais, certamente não é só eles que vão tentar fazer alguma coisa. Afinal, eu tô falando aqui essa parada do Izag, né? O Izag ele querer marcar, o Izag ele querer ir pra cima e tudo mais. E o Izag, ele começa a escutar toda essa euforia nigeriana, os jogadores nigerianos hypados e tudo mais. O Izag ele vai lá pra cima dos caras e conversa com os caras. Só que ele começa a conversar com um ar muito dark, com um ar muito sombrio, muito tóxico. E ele meio que começa a falar que os caras parece que estão vendo ali o Izag na primeira fila de um cinema. Eles estão vendo a evolução do futebol, a revolução do Blue Lock na primeira fila do cinema, enquanto eles estão comendo pipoca e tudo mais. E eles não vão conseguir fazer nada. É meio que o Izag debochando dos jogadores nigerianos. É meio que o Izag, ele mostrando um pouco a diferença dele pro jogador da Nigéria. E é meio que um pouquinho interessante isso, porque o Izag, ele viu coisas diferentes do futebol que ele tá acostumado. Afinal, o treinamento dele foi justamente ver jogos de alto nível, como final de Copa Rei, provavelmente uma final de Copa da Inglaterra e por aí vai. São times que tem New Gens, talvez, pelo menos um ali, que é o Barça, tem o New Gen, e talvez outros com times bem completos, bem equilibrados, e isso é bem interessante da gente meio que mensurar. E certamente a gente tem a expectativa talvez de mostrar um pouco mais do treinamento do Izag, porque ele viu um jogo entre Barça e Atlético de Madrid, mas ele também ficou de ver um jogo entre Livers e Manshine, só que a gente não viu ainda essa atmosfera do Izag lá nesse estádio. Uma coisa que seria bem interessante. E o Izag, agora ele é confrontado pelo Onazi. O Onazi que parece que escutou o Izag meio que retrucando ali os companheiros. E o Onazi, ele não gostou nem um pouco do que o Izag falou para os companheiros dele. Ele não gostou nada, nada, nada. E o Onazi, ele tá pegando fogo, com sua aura emanando, e com certeza o Onazi ele vai querer dar o troco. Só que aí o Izag ele fica animado, ele tem todo aquele ar tóxico, mas no fundo ele tá animado. Ele tá animado porque aparentemente agora vem uma Nigéria diferente e uma Nigéria que vai tirar ele da zona de conforto. E isso eu estou pagando para ver. Pagando para ver isso, nós temos o Izag entregando a bola para o Onazi e o Izag ele está desmontando. Quando o Izag desmonta, rapaziada, a gente pode esperar muitas e muitas coisas, principalmente gols e principalmente o Izag conseguindo neutralizar os demais jogadores da Nigéria. Conseguindo fazer tudo isso, a gente espera que o Izag consiga um brilho. O MVP da partida por enquanto está com o Bachir, afinal de contas ele marcou um gol e deu assistência para 2, mas o Izag também não está muito atrás. O Izag, se ele faz um gol ali, ele consegue ali entrar na briga ali por esse MVP. Eu acredito que ainda fique com o Bachir, a menos que o Izag marque 2 gols ou enfim, marque um gol e dê assistência para outro gol. Aí eu acho que a gente pode colocar talvez num outro patamar, porque o Izag, além de ser um pilar, o Izag ele foi fundamental para todo esse esquema ali funcionar, junto do Cara Azul e também do Oliver Aiko. Certamente que a gente tem um Blue Lock funcionando de forma coordenada, onde todo mundo entende o que precisa ser feito e todo mundo entende as variações. Agora eu quero ver se o Izag vai mudar a postura, né? Porque nós temos o Blue Lock mudando a postura, jogando um pouquinho mais defensivo e saindo para o contra-ataque, conseguindo marcar esse gol. Só que ao mesmo tempo agora a gente tem talvez o Izag querendo marcar o gol dele, principalmente depois que o Onazi acabou talvez desafiando ele. Então fica essa expectativa do que vai acontecer. Izag, ele vai aceitar o time um pouquinho mais para trás para jogar nesse contra-ataque nesses 15 minutos finais, ou nós teremos Izag querendo marcar o gol a todo custo? Uma coisa que eu acho interessante acontecer também é em algum momento o Izag poder cometer uma falha, cometer algum tipo de erro
que pode resultar num gol. Não digo num gol de derrota e tudo mais, mas num gol. Num gol que o time acabe pegando pesado com ele, principalmente jogadores como Karazu e Toshirin. Esses caras aí vão pegar pesado com o Inzaghi sem dó nenhuma. Beleza? Rapaziada, comenta aí, teremos gol do Inzaghi nessa partida ou o Nazi vai brocar no Japão? O que vocês acham? O time da Nigéria parece estar animado, parece estar disposto a sair pelo menos com um golzinho de honra. O que vocês acham? Tamo junto e é nóis. Fui!